Bom dia, gente. Como vocês estão? Essa atividade de hoje, esse vídeo aula de hoje é sobre a atividade de ontem, né? Que foi sobre Guerra de Canudos. A atividade eu também indiquei um link bem legal do YouTube de uma outra pessoa, mas que desenhou muito bacana como é que foi a história dessa guerra. Eu espero que vocês tenham assistido, espero que vocês tenham gostado e vamos lá. Canudos era o nome de uma aldeia, que era uma aldeia muito pequenininha, onde morava uma população pobre de sertanejos na Bahia, no estado da Bahia, no interior do estado da Bahia. E foi lá que chegou um homem chamado Antônio Conselheiro, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, e esse homem se torna um líder religioso. E porque ele era extremamente religioso, o Brasil, durante todo o Império, a religião oficial do Brasil era a Igreja Católica, né? Era o catolicismo. E o conselheiro, ele era extremamente religioso. E ele era uma figura muito carismática. E ele começou a juntar pessoas em torno dele nessa aldeia, que era uma aldeia colaborativa. Todo mundo plantava, todo mundo dividia os trabalhos. E essa aldeia vai crescendo de uma maneira gigantesca, até que assusta os latifundiários, os fazendeiros. A própria igreja da região fica assustada com esse movimento, com esse crescimento dessa aldeia, essa população tão grande vivendo nessa aldeia e de uma maneira independente do resto do estado, do resto do país. E esse susto que eles começam, esse medo que eles começam a sentir, vai acabar provocando a guerra, que vai acontecer no ano de 1896 até 1897, e quem vai conseguir reprimir é o exército da República, mas não vai ser uma guerrinha fácil não, tá, gente? Os sertanejos, eles botaram para quebrar. E como é que estava essa situação do Nordeste brasileiro, né, no final do século XIX? A gente sabe que o Nordeste foi o principal produtor da cana-de-açúcar lá no século XVI, XVII, que sustentou o Brasil durante muito tempo, foi o produto mais importante da nossa economia durante um tempo. Mas quando esse açúcar entra em decadência, é claro que a gente vai ter uma crise econômica no Estado. E essa crise econômica ela já vinha de longa data. E toda crise econômica provoca também uma crise na sociedade, nas pessoas que vivem lá. E sempre os mais afetados é essa população mais pobre. São esses sertanejos, esses trabalhadores do campo, as pessoas pobres que viviam nas cidades, enfim, são eles que são os mais afetados, né? E por conta dessa decadência da cana-de-açúcar, a gente vai ter latifúndios, que são essas imensas fazendas, né, parando de produzir completamente. Então a gente não vai ter alimento suficiente para a população. E não só não vai ter o alimento suficiente para a população, como esses fazendeiros não estão dando emprego. Eles não estão pagando salário aos seus trabalhadores porque eles não estão produzindo. Então, fica muito complicado para essa população mais pobre conseguir sobreviver no meio dessa crise econômica, né? Além disso, a gente tem as secas. A gente tem seca no Nordeste até hoje. E essas secas, elas vinham de tempos em tempos e arrasavam com as plantações que estavam sendo feitas, matavam o gado de quem criava gado. Enfim, era uma série de problemas que só fazia aumentar o desemprego e a exclusão econômica e social. Pessoas completamente fora da sociedade, completamente fora da sociedade, e querendo fazer parte, mas elas não tinham como, por conta de toda essa situação de crise. Vocês estão vendo aí a imagem do Antônio Conselheiro, com alguns dos sertanejos que viviam junto com ele nessa aldeia de Canudos, né? A gente vai ter essa população extremamente pobre se unificando em torno da figura do Antônio Conselheiro, que vai conseguir fazer essa aldeia crescer de maneira absurda. De maneira absurda, a gente vai ver os números daqui a pouco. E quando essa aldeia fica grande, o conselheiro ele muda o nome da aldeia, de Aldeia de Canudos, passa a se chamar Aldeia de Belo Monte. E essa capacidade que ele teve de juntar todas essas pessoas em torno dele, de fazer uma aldeia colaborativa,
e independente do resto do Estado, fez com que ele se tornasse um grande líder. E como ele tinha a religiosidade muito presente no seu discurso, nas suas falas, ele vai se tornar o que a gente chamou de um líder messiânico, né? O messiânico vem de Messias, um enviado de Deus, alguém que prega a palavra de Deus, nesse sentido. E esse movimento foi um movimento, então, messiânico. Muita gente, inclusive, acusava ele de ser monarquista, quer dizer, queria que o Dom Pedro voltasse ao governo, que a monarquia retornasse e acabasse a república. Ele foi acusado disso porque durante o Império, quando a gente tinha a monarquia, a gente tinha uma religião oficial do governo, que era a Igreja Católica, né, uma religião cristã. E quando a República foi proclamada, a gente rompeu com isso. A gente não tem mais uma religião oficial. O Estado agora ele passa a ser laico, ou seja, não é liberdade religiosa. A gente pode escolher o que a gente quer ser. E o que aconteceu? Nesses 7 anos de República, a República foi em 1889, a gente está em 1896, se passaram 7 anos. E nada mudou. A crise econômica continuava, a sociedade continuava sofrendo com os problemas dessa crise econômica, essa população extremamente pobre continuava morrendo de fome. Então, a República não resolveu. Então, confundiam um pouco as pessoas que eram contra Canudos, contra o conselheiro, confundiam um pouco o que ele estava pedindo, o que ele estava querendo construir ali, com um desejo de volta à monarquia. Ele chegou a ser chamado de monarquista, o que não é uma verdade. Não é uma verdade. Ele simplesmente ele era religioso e ele gostava daquele tempo em que a religião oficial era a Igreja Católica, agora não é mais. E o que melhorou? Nada. Então podia se voltar até a ser um império, uma monarquia outra vez. Como a gente estava falando, a reivindicação deles não era a volta da monarquia, né? Eles tinham uma reivindicação sobre a questão da cobrança de taxas e impostos do município, era uma reivindicação inicial disso, mas eles também estavam ali quietos. Só que, quando os fazendeiros, a Igreja Católica, aliados com uma imprensa ligada a eles naturalmente, né? Eles começam a botar a boca no mundo que havia uma aldeia gigantesca, já vou adiantar, são 25 mil habitantes no último momento, no momento mais cheio. 25 mil habitantes era muita gente, ainda é, imagina naquele tempo, né? E eles começam a ficar assustados, porque era um grupo completamente independente do resto do Estado. Então, é a imprensa, junto com o clero e os fazendeiros, que vão colocar a boca no trombone e influenciar o governo, agora republicano, né, para que tomassem providências em relação a essa aldeia. E o governo vai tomar providências. O governo manda, então, uma primeira expedição para o Arraial de Canudos, a aldeia de Canudos, mas ele manda uma expedição com poucos soldados. Eles não achavam que fosse haver algum tipo de resistência dos sertanejos. E houve resistência, eles reagiam, né, com pau, com pedra, com o que eles tivessem na mão. Eles atiravam nos soldados, os soldados que caíam, eles pegavam as armas dos soldados. E essa primeira expedição, então, foi obrigada a ir embora e Canudos venceu esse primeiro momento da batalha. Aí o governo manda mais 2 expedições com um pouco mais de soldados, mas mesmo assim não o suficiente para fazer o massacre que eles vão fazer no final das contas, né? Então, Canudos, minha gente, foi o maior símbolo que eu esteja me lembrando agora, pelo menos, um dos maiores símbolos de resistência da nossa história, de resistência popular. A gente vai falar agora muito de resistência popular durante esse primeiro momento da República. E foi uma 4ª expedição enviada, e essa 4ª expedição aí sim, foi com milhares de homens, e esses milhares de homens vão promover um massacre. Apesar da resistência, todos que estavam em Canudos, na aldeia, vão acabar morrendo. Eles incendiam as casas com as pessoas dentro, eles vão
queimar tudo e vão destruir completamente a aldeia de Belo Monte que o conselheiro tinha fundado. Junto com essa quarta expedição, foi convidado pelo jornal Estado de São Paulo um jornalista e escritor chamado Euclides da Cunha, esse mesmo, que a gente tem o colégio Euclides da Cunha aqui em Teresópolis, né? Ele era, então, jornalista e escritor no final do século XIX, e ele acompanha a expedição, onde ele faz anotações de tudo que ele viu, de quem eram aquelas pessoas, como foi a guerra, e ele vai publicar esse livro chamado Os Sertões, que se torna um clássico da nossa literatura e é o maior relato que a gente tem sobre o que aconteceu na aldeia do Conselheiro. Bom, a gente começou esse vídeo falando que o movimento de Canudos, a criação de Canudos e a resistência feita lá foi um movimento social. A gente tem inúmeros exemplos de movimentos sociais ao longo da nossa história. E vocês já viveram alguns movimentos sociais importantes nos últimos anos. Eu queria que, se vocês não conseguirem lembrar, pesquisa na internet o que aconteceu ano passado, o que aconteceu ano retrasado, 2018, 2019. A gente teve vários movimentos sociais importantes, e mesmo que vocês não estivessem lá presentes, mas certamente vocês viram nas redes sociais, certamente vocês viram na televisão. Então eu queria que vocês, a questão devolutiva desse vídeo é o seguinte: vocês não me responderam ontem, pelo visto vocês não leram direitinho o que eu tinha publicado. A questão é, eu quero que vocês me deem um exemplo de um movimento social que tenha acontecido nesses últimos, vamos botar, 3 anos. Nesses últimos 3 anos, qual movimento social que vocês já estavam, né, mais ou menos crescidinhos e conseguiam entender o que está acontecendo? Tá bom? Escreve lá nos comentários, não esqueçam de colocar o nome de vocês. Falou, bom fim de semana, um beijinho, pessoal.